Agora, companheiros, nós vamos nos lembrando que neste trabalho de vibrações recebemos em companhia um mentor especialmente designado que estará ao nosso lado durante todo o trabalho, nos ajudando nas doações. Lembrando também que em torno de nossas casas espíritas e dos lares de todos os trabalhadores participantes desse trabalho, encontram-se milhares de socorristas do espaço, que irão conduzir as nossas vibrações para os locais e para os assistidos, que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao lado de cada um de nós um pequeno cálice de cristal que colherá as nossas vibrações. E nas nossas casas espíritas, o grande cálice de cristal, para onde serão levadas e colhidas também dos nossos mentores, dos nossos instrutores da espiritualidade, trazidas das colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito, para que ali sejam misturadas, mescladas, preparadas como o remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e que reconstrói. E nós vamos auxiliando os nossos irmãos socorristas na distribuição destas vibrações. E, em primeiro lugar, vamos direcioná-las às nossas casas espíritas, mentalizando que essas energias vão se plasmando sobre nossas casas, internamente em suas paredes, teto, piso, móveis, objetos e materiais. E externamente, sobre suas paredes, piso, muros, cobertura, telhado, e especialmente o frontal de cada casa, onde elas se descortinam até chegar ao meio da rua. Fazendo assim uma cortina protetora que despertará em todos que diante da casa transitarem o conhecimento de ser cada uma dessas casas, a trabalho do Mestre Jesus, respeitando-as como tal. E assim as nossas vibrações vão para todos os trabalhos realizados em nossas casas, como assistência espiritual em diversos dias, as escolas de aprendizes, os cursos especiais, como de médiuns e todos os em andamento ou em implantação. Também os grupos mediúnicos que se reúnem em diversos dias, notadamente às quintas-feiras, para este próprio trabalho de vibrações. E ainda as vibrações se estendem, em especial, para a evangelização infantil e a mocidade espírita. Não esquecendo dos trabalhos especiais, como Irmão Mariano, Samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos. E assim toda a casa se ilumina com as nossas vibrações e vão se protegendo por mais alguns dias. Igualmente, nossas vibrações buscam agora todos os dirigentes de trabalho, os dirigentes das casas, seus trabalhadores, seus auxiliares, voluntários, todos aqueles que colaboram de alguma forma, para que assim todos recebam o tratamento mais adequado na necessidade de cada um, encontrando no tratamento o equilíbrio físico, mental e perispiritual. Também os lares de todos esses trabalhadores e seus familiares. Aqueles trabalhadores também que se afastaram por diversas necessidades de tratamento físico, psicológico, perispiritual, para que todos estejam voltando ao aprisco do Mestre nas suas tarefas, em suas casas espíritas ou outras que os recebam. E assim também forma-se esse círculo de amor em torno de toda essa numerosa turma de trabalhadores entre o plano físico e o espiritual. E agora as nossas vibrações vão buscar todos os assistidos das nossas casas, aqueles que têm seus nomes escritos nas fichas, fijários, cadernos, papeletas de pedido. Também nos grupos de internet, aqueles que estão nos grupos de vibrações, de pedidos e de auxílio.
onde estiverem, são localizados por nossos socorristas do espaço, recebendo o tratamento mais adequado segundo a condição de cada um. E assim, aqueles que se encontram em seus lares, nas escolas, nos hospitais, no trabalho, nas prisões, nas ruas ou desencarnados. São todos localizados, assistidos, tratados e conduzidos aos locais de continuidade de tratamento, segundo a condição de cada um. E assim também agora as vibrações vão para a Aliança Espírita Evangélica, suas regionais e todas as casas filiadas à Aliança, seus dirigentes, colaboradores, auxiliares que divulgam a mensagem do Mestre em todas as direções. E em especial nós vamos buscar as casas espíritas. Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Constelação Amor, Luz do Alvorecer, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Aprendizes do Evangelho Cataguases, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides. Vamos envolver e amparar todos os dirigentes dessas casas para que encontre a serenidade, o equilíbrio, para que todo esclarecimento esteja disponível para esses trabalhadores que, fortalecidos, darão continuidade às suas tarefas assumidas. E, igualmente, nós vamos levar nossas vibrações para toda a parte espiritual das casas. Nós vamos mentalizando que adentramos o seu campo espiritual, inicialmente pelo vasto salão de piso marmóreo, paredes vítreas, cristalinas, na entrada de cada casa espírita, na espiritualidade. Encontramos-nos com os nossos companheiros que desencarnaram e que estiveram até ontem ao nosso lado em tarefa no plano físico e hoje sendo preparados como socorristas do espaço e ao nosso lado na continuidade das tarefas. E com eles vamos deixando que as vibrações fluam, acumulando-se nessas grandes torres luminosas que se elevam a grande altitude nessa região umbralina onde nos encontramos, para guiar as caravanas e caravaneiros que vêm das regiões inferiores, purgatoriais, infernais da crosta, subcrosta, vales profundos da dor, trazendo os socorridos. E como farol guia, os conduzem às nossas casas, onde fazemos as triagens de todas essas entidades em tratamento, para reconduzi-las também aos locais mais apropriados, segundo a condição de cada um. E agora atravessamos o portal que nos leva aos nossos campos verdejantes, onde no centro temos o nosso grande laboratório vítreo, onde processamos todas as essências colhidas das nossas hortas e seus vegetais medicinais, pomares e seus frutos medicinais, jardins e suas flores medicinais, preparando assim o remédio do futuro para a humanidade e também auxiliando no momento presente com as vacinas e os tratamentos urgentes para a humanidade que sofre e agoniza. E assim todos os cientistas espirituais vão influenciando os cientistas encarnados para que recebam através da intuição as fórmulas mais adequadas em cada medicação. E agora nós vamos levar as vibrações para a nossa área hospitalar, primeiramente o pronto-socorro, as salas de cirurgia, de enfermaria, as áreas de tratamento, de repouso, todos esses que labutam conosco nessa grande área de tratamento na espiritualidade. E também as escolas da espiritualidade, onde nossos obsessores do passado foram transformados em socorristas do espaço em nossas escolas e ao nosso lado continuam agora trabalhando para o Mestre Jesus e a divulgação do seu Evangelho. E assim também nós vamos agora unir todas as vibrações de todos os grupos, elevando-as a grande altitude, formando uma grande nuvem
magnética que nós vamos guiar com a direção da Rosa dos Ventos, inicialmente para o norte do país, para a região amazônica, para a colônia Vitória Régia do Irmão Mateiro e os grupos indígenas encarnados e desencarnados, que têm a grande tarefa de conservação, preservação, restauração e regeneração de toda a mata amazônica, toda essa floresta magnífica que abrigará a última raça do planeta. E assim nós vamos mentalizando o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, nas mãos desses abnegados trabalhadores que vão cuidando, apesar do grande avanço das forças inferiores destruidoras, para restaurar, reparar e cuidar. E assim também as chuvas magnéticas vão caindo sobre toda a mata amazônica, em direção ao norte e também aos países vizinhos por onde ela avança, em toda a América do Sul. E agora em direção ao nordeste, passando por sobre a Caatinga, igualmente banhando-as em energias de restauração, de recuperação, onde nossos irmãos sertanejos, caboclos, escravos, todos aqueles que se dedicam a reconstruir, reparar na espiritualidade, esse grande bioma brasileiro. E assim, da Caatinga, vamos em direção à Mata Atlântica, essa floresta que desce do norte ao sul do país, levando igualmente o amparo e proteção para a recuperação de toda esta área, chegando no sul, nos Pampas Gaúchos, para também igualmente proceder com os espíritos iluminados, os cuidados necessários para a recuperação e restauração dessas áreas, avançando também sobre os países vizinhos que a compõem, e chegando ao Pantanal, fazendo o mesmo trabalho com a espiritualidade, e do Pantanal adentrando no centro do Brasil para a recuperação e restauração de todo o cerrado brasileiro. E nesta oportunidade, nós mentalizamos a chuva magnética caindo sobre toda a América do Sul, principalmente no centro do país, onde as temperaturas altas têm provocado incêndios de grande potência, e esses incêndios provocados ou acidentais que devem ser combatidos nessa oportunidade pela espiritualidade e também influenciando os encarnados para que o façam igualmente, e assim se restaurando as condições de vida florestais, animais e minerais para que não se percam. E agora centralizamos em Brasília as nossas vibrações sobre os 3 poderes do país: judiciário, legislativo e executivo. E as nossas vibrações vão caindo como uma chuva em um banho penetrante nas mentes e corações de todos aqueles ali envolvidos na administração da pátria, em todos os órgãos auxiliares. E aqueles que estejam obrando no bem acertadamente são fortalecidos e guiados para levarem adiante as suas tarefas. Mas aqueles que estão obrando no erro equivocadamente, conduzindo o país para uma situação aflitiva, de dor, de fome, de doença e miséria, sejam envolvidos em seus corações e mentes, como disse Paulo. Nossas vibrações são como brasas a queimar a consciência destes que obram no mal, para que voltem através do arrependimento. E assim como Saulo se transforma em Paulo, esses irmãos têm que voltar ao caminho do bem, do verdadeiro cristianismo, do equilíbrio e do amor para restaurar a pátria. E aqueles que não tiverem essas condições, que sejam por Ismael e por todos os seus anjos do bem e da paz, isolados, para pararem com a destruição moral, social e
física da nação brasileira. E agora de Brasília nós vamos penetrando o subsolo para buscar as entidades ligadas a esses irmãos que atuam em vampirismo, em obsessão, numa verdadeira simbiose que leva a essa condição tão deplorável na mente desses irmãos, para que estes também sejam isolados, tratados, levados para os tratamentos mais adequados e os locais adequados nas profundezas, para que quando tiverem condições sejam então colocados em colônias adequadas. E assim vamos de volta nos unindo, mentalizando bem a paz e a luz, para expandir em todas as direções de Brasília, em todas as capitais de estados, cidades, municípios, ligando o coração do mundo a todos os locais. E do Brasil para os países da América do Sul, Central e do Norte. Todas as cidades, capitais, municípios, aldeias são atingidas agora pelas ondas de luz, de paz e de amor, despertando em cada uma dessas localidades os mentores do bem que as protegem para integrar também esse trabalho de amor por toda a América. E da América vamos direcionar essas vibrações para a África, para a Ásia, para a Europa, para a Austrália, para a Oceania, Malásia, Indonésia, todas as ilhas do Pacífico, do Índico, do Atlântico, todos os locais, Polo Sul, Polo Norte, onde houver um irmão, ele receba uma onda de luz e de paz para um novo despertar, para que possamos conduzir assim o planeta na sua direção evolutiva da regeneração. E as vibrações buscam todos os casais da Terra, todas as crianças, todos os jovens, adultos e idosos, todos que estão nascendo em novas reencarnações e todos que estão deixando a reencarnação para voltar ao plano espiritual. Que dos dois lados da vida, mãos amigas conduzam a estes para verdadeiro aprendizado e esclarecimento. E assim também nós vamos deixando que essas ondas de luz atinjam toda a humanidade, principalmente onde existe ainda a guerra, a fome, a doença, o sofrimento intenso pela incompreensão e intolerância. E agora vamos em direção ao mundo espiritual, onde existe ainda o choro e ranger de dentes, como disse Jesus, para aqueles que desencarnaram em condições desfavoráveis e aguardam uma possibilidade de salvação. E que nossas vibrações possam ser para eles o refrigério que os conduzam ao arrependimento, ao aprendizado, à evolução, sob os comandos dos mensageiros de Gabriel, de Ismael e todos que auxiliam. E assim também nós vamos circundando o planeta numa onda de luz, de paz, de ternura e serenidade. E localizando o Brasil, nós vamos mais uma vez por sobre o Brasil deitar um manto de paz, de ternura e amor para todas as criaturas que sofrem, para que tenham paciência, tolerância, para que deixem entrar em seus corações a amabilidade, a afabilidade, para que ignore as violências, a agressão desnecessária, os atritos, para que todas essas vibrações vão para a proteção de todas as mulheres do Brasil, todas as crianças, todos aqueles homens trabalhadores que buscam o despertar, que buscam o esclarecimento, e protegendo também sobremaneira a mente e o coração de todos para que não se deixem influenciar pelo mal. E, igualmente nós vamos atuando fortemente sobre todos os doentes, para auxílio e recuperação, todos que têm problemas mentais, fisiológicos, espirituais. E assim para os nossos lares, aqueles que convivem conosco, nossos vizinhos, amigos, conterrâneos, cidadãos, concidadãos, para que juntos possamos levar a pátria a seu destino. E assim também dizer ao Criador da vida, ao Mestre Jesus, através dos nossos mentores, que nada para nós pedimos, porque sabem eles o que melhor cabe a cada um de nós. E por onde andarmos, sejamos nós também
luz, iluminação, paz e amor. Com a graça de Deus, que assim seja.